gente, tudo bem? Pois é, vocês viram, né? Tantas pessoas bonitas, atores, atrizes, gente mega famosão, com tanta grana, que a gente fica pensando assim, puxa, essas pessoas têm tudo. Por que elas cometeram suicídio? O que fizeram essas pessoas tirar a própria vida? Só que, infelizmente, não são só essas pessoas que tiram a própria vida. Hoje, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, mais de 800 mil pessoas por ano, gente, tiram a própria vida. É uma loucura. E a gente fica pensando assim, o que fazer? O que fazer para impedir que as pessoas continuem tirando as próprias vidas? Porque deve ser uma tristeza muito grande, uma coisa muito ruim que faz com que essas pessoas cometam suicídio. Para isso foi criado uma campanha bem grande, chamada Setembro Amarelo. Já é o meu segundo vídeo. Ano passado eu fiz um vídeo também sobre essa campanha, que é uma campanha de prevenção e combate ao suicídio. Então hoje o assunto é sério, eu estou bem mais séria e ao meu lado eu trouxe uma super psicóloga para falar com a gente poder ajudar pessoas que estão pensando nesse momento em cometer suicídio, porque a gente sabe que de repente a gente está falando com você que está com pensamentos assim super voltados para essa coisa ruim, né, de tirar a própria vida. Ou você que conhece alguém que esteja passando por um momento assim bastante difícil e que você está suspeitando que essa pessoa também está com esses pensamentos ruins. Assista nosso vídeo ao meu lado, a doutora Laís Lopes. Tudo bem, doutora Laís? Tudo bem, Ana, e você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao programa, canal Ana Lazarinho, programa novo. A doutora Laís já está aqui comigo muitas vezes, porque são tantos os problemas, né, que afligem a gente. Muitos. E eu quero falar um pouquinho de você antes. Você é psicóloga, está aqui em Paranavaí há quanto tempo? Me conte um pouquinho de você. Então, Ana, eu sou psicóloga clínica, né, atuo na clínica há cerca de 5 anos. Trabalhava em Maringá, agora recentemente assim, 2 aninhos quase, né? Estou em Paranavaí com a clínica e também trabalho como psicóloga organizacional. Ah, tá. E a gente vai falar de muitos temas aqui, né? Hoje é esse tema. Eu comecei mostrando um monte de artistas, modelos, cantores, gente mega famoso que tiraram a própria vida, e a gente normalmente só fala sobre suicídio quando essas pessoas famosas morrem. Por quê? Então, o que acontece? Isso acontece porque ainda o tema é um tabu, né? Infelizmente o suicídio ainda é um tabu, da mesma forma que todo adoecimento na área da saúde mental, as patologias de ordem da saúde mental ainda tem muito preconceito, ainda existe muito um tabu nisso. Então por isso a gente não fala muito, né? Por isso que essa campanha é importante, né, doutora Laís? Muito importante. Inclusive a forma como a informação é veiculada, porque às vezes a gente fala de suicídio e é veiculado na mídia de uma forma muito... a chamar a atenção de uma forma negativa, né? E a gente precisa discutir o tema de uma forma séria, entendendo que é uma patologia, é uma doença de ordem da saúde mental, é uma situação de saúde pública, é um caso de saúde pública, a Organização Mundial da Saúde reconhece, o Ministério da Saúde reconhece, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Há uma estimativa feita também pela OMS, que a cada 40 segundos acontece um suicídio no mundo todo. Meu Deus! É uma taxa muito alta. O Brasil está na 74ª posição, né, no ranking. Primeiro está a Groenlândia, a Rússia, a China, né? Então, mas ainda assim é algo preocupante, é algo a ser discutido sim, e com a seriedade, né, que o tema ele precisa. Né? Já que você me falou que sempre a pessoa é a ordem psíquica, eu acho que foi isso que eu entendi. Então, o que leva a pessoa a cometer o suicídio? Essa seria a minha outra pergunta. O que faz, gente, alguém tá com uma tristeza tão bruta, tão louca dentro do peito, que faz com que ela pense assim, só tirando a própria vida ela vai resolver o problema? Então, os fatores são diversos porque o ser humano é muito específico, muito singular. Mas, quando a gente fala em saúde mental, existem alguns fatores preponderantes aí, né? Um deles é a depressão, que é uma patologia da saúde mental, né, da área dos transtornos depressivos. Então a depressão é algo sério, é uma doença e ela é um grande fator. Normalmente a maioria dos casos de suicídio ocorrem por motivo de depressão.
Outro ponto são as outras patologias, esquizofrenia, que é a psicose, a drogadição, né? Sempre tem um fator psíquico associado a álcool, drogas, tudo Quase mais. sempre. Porque a gente viu aqui no vídeo, quando a gente começou, e tá rodando agora pra vocês verem, vários são os cantores, roqueiros, tudo mais, que usavam drogas. E muitas pessoas falaram assim, nossa, ele morreu porque usou muita droga, houve uma overdose e tudo mais. Só que ele já tinha antes disso, sempre eles tinham antes disso alguma doença, sempre sai nas mídias, né? Fulano morreu, mas ele já era depressivo, igual Robbie Williams. Robbie Williams tinha uma depressão severa. A droga ela vira uma fuga, né? E aí como ela atua no rebaixamento do nível de consciência, acontece uma predisposição maior aí ao suicídio. Se a pessoa já tem uma patologia da área da saúde mental, como a depressão, que é uma doença séria, com a entrada da droga, ela diminui o rebaixamento de nível de consciência e aí, normalmente, pode acontecer sim o suicídio. O caso, eu falei no começo, é que a gente pode, ou a pessoa que está em casa, ela pode estar nesse nível de depressão, ou ter alguma coisa, está pensando em cometer o suicídio, ou tem algum amigo que tenha alguém do lado, alguém da família, que ele já está sentindo que essa pessoa está estranha. Mas estranha de que maneira? Como é que às vezes eu tô ao lado de alguém que eu acho que tá meio esquisito, meio estranho. Como que eu posso identificar e ajudar uma pessoa que esteja com esses pensamentos? É tão difícil isso, doutora? Então, vamos falar com um pouquinho de cuidado nesse sentido. Por quê? Hoje a gente fala em depressão, então vamos pegar a depressão como causa, né? Que é o que é mais comum. Quando a gente fala em depressão, ainda se fala de uma forma muito leiga. Então a gente tem que tomar um cuidado, principalmente os profissionais da área da saúde, no diagnóstico. Porque antes da gente falar em uma depressão, quando a gente vai classificar, a gente tem um episódio depressivo leve, moderado, grave e aí uma depressão severa instalada, que são 6 meses de sintomatologia extremamente intensa. Então essa sintomatologia ela tem que ter, para ser uma depressão, e é onde normalmente ocorrem os suicídios, 6 meses de duração intensa a ponto de interferir na tua rotina, no teu cotidiano. Então é uma patologia séria, uma doença séria. Então quais são os sinais? O choro excessivo, isolamento, mudança abrupta de comportamento, né? Despedidas, às vezes, de familiares, uma fala meio em tom de despedida. Às vezes dão sinais, né? Ou assim, essa vida não vale nada. Prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Como o dia tá bonito, não, o dia não tá bonito, não. Por que não? Nada mais serve pra mim. Uma pessoa que fica sempre contemplando o lado ruim da vida também é uma pessoa que você deve ficar... São pessoas que têm uma tendência aos transtornos depressivos. Existem, sim, estudos que relatam que existem pessoas que têm um nível de resiliência menor e uma tendência maior a sintomas depressivos. Então, são pontos de alarde. Existe um mito que é muito importante a gente falar, que quem fala não se mata. Né? O pessoal fala, quem se mata não fala. Mentira! Aí já tive um amigo meu. Deixa eu te contar uma história, contar pra vocês também. Eu adoro contar histórias, né, gente? É verdade. Ele perdeu a namorada. E aí, ele era super normal, assim, ele era normal que eu falo, ele não tinha tendências depressivas, não usava o álcool abusivamente, era um jovem normal, natural. E aí, ele pegou a namorada com outro, alguma coisa assim, eu nem sei direito, porque era meio uma fofoca. Ele não se enforcou na mesma noite que ele soube? Quer dizer, ele não... Isso também é uma coisa que meio abrupta, né? A pessoa pode... E ele já tinha, então, lá atrás, alguma coisa que ele não conseguiria passar por alguma coisa que para ele fosse muito importante. Porque acontece isso das pessoas se matarem porque viu alguma coisa, ao invés de querer matar outra pessoa, ela quer tirar a própria vida. Um trauma, né? O que acontece é que o que a gente vê, você fala, era uma pessoa super normal, né? Mas às vezes o que a gente vê aqui de fora, a gente não tem ideia do que passa lá dentro, né? Então às vezes a pessoa ali tá vindo com uma sintomatologia, de alguma forma ela dá pequenos sinais de uma tendência à depressão, né? Ou então ela passa por uma situação traumática, no caso é um luto, um tipo de luto, né? A perda de um relacionamento, e aí ele não tinha uma estrutura psicológica que conseguisse suportar essa perda. Que pena, né? Por isso que eu falo, vamos falar sobre esse assunto, gente. E quando acontece alguma coisa assim, a pessoa deve imediatamente procurar um psicólogo, né? Quais são os profissionais que atuam normalmente, né? Eu falo que uma atuação de sucesso é sempre a união, tanto da psicologia e da psiquiatria. Porque quando a gente fala em depressão, não são só sintomas visíveis, comportamentais, né? A depressão ela envolve tanto fatores que a gente fala exógenos,
tanto fatores endógenos. Então, a nível do sistema nervoso central, e aí a psiquiatria entra com a parte medicamentosa, tem uma descompensação de nível de neurotransmissores. Então, o psiquiatra, ele atua, né, diminuindo a sintomatologia e o psicólogo trabalhando na ressignificação, no acolhimento. E algo interessante que você colocou, Ana, é como a gente pode ajudar, né, de forma leiga, né? O que é o problema, né? Normalmente a gente quer aconselhar, né? A gente sempre tem um conselho, a gente quer motivar, e isso nem sempre é positivo. Porque às vezes a gente fica, nossa, mas a tua vida é tão bacana, por que você está fazendo isso? Olha, você tem um filho, uma família. E às vezes a gente acaba ativando alguma culpinha que está lá dentro, então não é tão bacana. Então o que é legal? A escuta, o acolhimento, o ouvir o outro, né? Eu falo que hoje em dia a gente tem uma dificuldade imensa de se ouvir, né? Então a gente não para mais para dialogar e ouvir o outro, a gente quer falar, todo mundo. É uma briga para ver quem fala mais. Então a ideia é o acolhimento, a escuta, e aí aos pouquinhos, né, tentando influenciar a ajuda de um profissional. Tem como a gente chegar e falar para eles assim, o que está acontecendo? Você está tão quieto e tal, você tem esses pensamentos malucos de suicídio que eu vi lá no programa da Ana, ela e a doutora Laís falando, e você é tão quieto, tô achando que você tá meio assim, ou isso vai fazer que a pessoa fale assim, ué, tá pensando que eu sou louco e tal. É uma forma bacana de abordar, não é? Tendo esse pensamento, mas sentando e falar, olha, eu tô aqui para te ouvir, né? O que está acontecendo? Você quer conversar? Olha, eu tô aqui, né? Oferecer essa ajuda, esse acolhimento no sentido de mais escuta do que o aconselhamento, né? Eu deixo o aconselhamento para o profissional. A religião nessa hora ajuda? Sim. Antigamente a gente falava, o ser humano era reconhecido como biopsicossocial. Hoje a ciência já reconhece que a gente tem o viés espiritual, então é biopsicossocioespiritual, porque a gente tem uma espiritualidade envolvida. Então, o que tem estudos, por exemplo, na área da resiliência, que são pessoas que conseguem enfrentar sem um grau de adoecimento psíquico situações difíceis, né, sem tanto dano. São pessoas que normalmente têm uma fé, não interessa, né, qual seja a fé, mas que possuem um nível de fé, de crença maior. Elas suportam, têm uma resiliência maior. São estudos científicos. Então, basicamente, os conselhos até agora para você que está tendo isso sozinho e não queira conversar com ninguém, procure uma ajuda psicológica, psiquiátrica, ou um amigo para conversar, ou religião. Existem várias religiões, tenta se encontrar em alguma religião, porque hoje em dia a religião existem, né? Às vezes, eu vou lá, mas eu não sinto nada naquela religião. Está no lugar errado, vai em outra, em outra, em outra. Uma hora você se encontra também com a sua espiritualidade. Isso é bacana também a gente deixar. Já que nós estamos falando de tudo isso, eu queria falar uma coisa também. As redes sociais hoje, todo mundo posta que tá feliz, nossa, todo mundo gargalhando, aquelas festas, uau! Gente, não é assim que as coisas funcionam. Quando a gente é um pouco mais velho, a gente já sabe, isso daí não é por aí, é uma fantasia esse mundo internetês, de Facebook, de Instagram, onde a gente só tem viagens, a gente viaja, não tem problema financeiro. Todo mundo, não é todo mundo viaja e vai para festas e vai. Aí a pessoa que é mais jovem pensa, nossa, eu não tenho dinheiro para viajar, eu não fui no Rock in Rio, eu não vou no show do fulano, olha, todo mundo tá lá. Não, nem todo mundo tá. Para começar, você não estava e um montão de gente não foi. Só que a pessoa tende a achar que o mundo tá, que o mundo é bonito, principalmente os jovens. Isso também não ajuda as pessoas a ficarem mais depressivas, mais caídas e essa é porque os jovens, o índice de morte, de suicídio entre jovens são maiores. Tem subido. Isso não ajuda? Esse mundo ilusório do Facebook, do Instagram, das redes sociais? Vamos lá. Eu penso o seguinte, né? Eu falo para os meus pacientes, eu brinco que é o fantástico mundo do Facebook, né? E o que acontece é o seguinte, para mim eu vejo mais como um sintoma, sabe, Ana? Uma febre que denuncia uma infecção. Então aquilo ali é mais um sintoma de algo muito mais grave que tem acontecido, que é a dificuldade de uma desestrutura na identidade, na formação da identidade, jovens com uma autoestima muito baixa, uma personalidade muito enfraquecida, uma dificuldade de vínculo muito grande. Então isso é muito mais sério, né? Então acaba que essa interneteza aí acaba sendo um sintoma que pode sim atuar, né, como coadjuvante no processo de adoecimento psicológico desses jovens, mas denuncia algo muito mais sério. Né? E aí faz a gente refletir o que está acontecendo dentro de casa, né? Como tem sido as relações familiares dos filhos, como que a gente tem criado os nossos filhos, né? Como que nós criamos os nossos filhos. Então isso é muito grave, né? Porque é uma necessidade de buscar referências externas, de suprir as necessidades externas, né? O que eu quero mostrar, o que eu quero passar, e isso denuncia essa baixa, né, estima, essa insegurança,
Vamos falar de prevenção, já que é um mês de combate e prevenção ao suicídio. O que? A gente já falou de algumas formas de prevenção, mas o que mais a gente pode falar para prevenção ao suicídio? Só para a gente dar uma fechada no assunto. Então, eu falo que a maior e melhor prevenção ao suicídio é a conscientização da importância do cuidado da saúde emocional e psicológica. A gente tem uma resistência ainda imensa enquanto sociedade, enquanto ser humano, de perceber que a gente também adoece emocionalmente. Então, o corpo também adoece e o nosso psicológico, o nosso psíquico também adoece, também precisa de cuidado. Infelizmente, eu vejo que tem mudado muito, mas infelizmente eu ainda escuto, psicólogo, psiquiatra é coisa pra louco, né? E isso gera na pessoa que tem uma depressão um medo, sabe, de buscar ajuda, um medo do rechaço, um medo de se expor. Então, acaba que a pessoa não busca ajuda, né? Então, é a conscientização da importância que tem a saúde mental, do quanto a gente precisa cuidar e buscar ajuda. Não é, eu falo para os meus pacientes que eu tenho o maior respeito por cada um, porque é muito difícil, né, você buscar. Eu sei o quanto eles enfrentaram, muitos deles, para sentar ali e conseguir expor e buscar ajuda. Então ainda tem muito tabu em torno disso e da saúde mental e do adoecimento da saúde mental. Eu acho que a maior prevenção é a conscientização. Busque ajuda, sabe, Ana? Antes de entrar em um episódio depressivo. Porque existem sintomas depressivos, de tristeza reativa de alguma situação. E às vezes a gente não consegue enfrentar, né? Então se você percebe, poxa, estou passando por essa tristeza, não estou conseguindo superar por um tempo muito prolongado, né? Está começando a interferir. Vou buscar ajuda antes disso virar um monstrão, né? Então essa conscientização ela é muito importante. Nós vamos estar batendo em cima disso para ajudar, porque é o mal do século, sim, e nós temos que romper essas barreiras, falar de suicídio, falar sobre depressão, falar sobre todos os males que nos afligem e tentar expor tudo isso para nos ajudar e ajudar o próximo, ajudar as pessoas que estão perto da gente. Tá? Vamos nessa campanha aí junto, que eu sei que o meu pessoal é bastante ligado nessa área da saúde, saúde mental, saúde física, e vamos junto, tá bem? Doutora Laís, para finalizar, deixamos de falar alguma coisa sobre esse assunto hoje? Como fazer as pessoas que estão em casa para procurar ajuda? De repente, o endereço da doutora Laís está aqui na tela, mas se elas quiserem procurar alguma ajuda, o que elas podem fazer? Então, existe tanto na saúde pública quanto na saúde privada os profissionais clínicos, né, os psiquiatras, os psicólogos. Nós temos uma rede ampla de apoio, então busque ajuda, né? Se você sente alguns sintomas, se você está percebendo que está começando a te prejudicar, que atividades que você fazia com mais tranquilidade, hoje você já não consegue fazer, busque ajuda, né? Vale muito a pena. Temos os CAPs, né? Tem um estudo, eu não vou saber te passar o dado certinho, mas bem interessante que as cidades que têm um CAPS atuante, elas têm um número de homicídio muito menor. O problema é que é menos de 25% das cidades brasileiras, mas é muito importante. Então, são centros de atenção psicossociais, tem uma equipe multidisciplinar para te ajudar, então busque ajuda. E é gratuito o CAPS, tá? E tem em Paranavaí, para pessoas de Paranavaí região. Procura aí, a gente vai deixar aqui o endereço do CAPS para vocês, telefone, endereço certinho. Então, se você, poxa, mas eu tô com tudo isso, mas estou sem dinheiro, procure ajuda que você vai encontrar sim, tá? Não desista de você. Apesar da doutora Laís falar que nós leigos, às vezes não sabemos como chegar até você. O máximo que eu posso dizer é assim: problemas existem, fáceis não são. Eu sei que você está passando agora, não é um momento fácil, eu não poderia te ajudar. O máximo que eu posso te falar é força, adquira um pouquinho de força a mais, só um pouquinho a mais e procura ajuda, tá? Pouco de força a mais que você conseguir, você vai conseguir, procura ajuda. Porque apesar de hoje você não acreditar que a vida ainda vale a pena, ela vale sim. Pega aí, restinho de força, procura CAPS, procura a doutora, procura um outro profissional, vai em frente que a vida é maravilhosa. Doutora, muito obrigada, esteja comigo sempre. Sim, vamos caminhar juntas. Porque a gente tem muitos assuntos para falar, já voltei em mim, né, gente? Cadê a Ana, né? Fique sempre aqui com a gente, vamos falar muito sobre isso. Muito obrigada pelos esclarecimentos de hoje. Pessoal, um beijo grande para todo mundo. Vamos nos ajudar, vamos nos abraçar, vamos olhar para o próximo e até o nosso próximo programa. Tchau!